Ok, então? Aos Efésios, capítulo 4, 17, a seguir diz assim: as santas escrituras, a palavra da verdade, a palavra de Deus. O tema dessa leitura, na minha Bíblia, é a santidade cristã é oposta. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Palavra de Deus. Aleluia. Tome assento dando glória a Deus. Que o Senhor seja conosco. Que Ele tenha liberdade de falar as suas palavras e nos ensinar aqui, hoje e sempre. Glória a Deus. Nós estamos retomando, depois do retorno da viagem missionária, que eu agradeço a Deus por tudo que os irmãos aqui fizeram. Nosso evangelista Cleomar está de viagem a trabalho, somente quinta-feira que ele vai retornar. E nós louvamos a Deus por tudo que aconteceu nesses dias.
e vamos então retomando, né, os trabalhos. Estamos no seminário Dúvidas e Polêmicas, que havia sido interrompido por esta viagem. E hoje nós vamos continuar esse seminário, e o tema nosso hoje será um tema mais para o lado de polêmica, sobre o cristão e a vida social. O cristão e a vida social. Nós estamos vivendo no meio das sociedades. E nós temos as nossas sociedades, não é? Aqui, a Regional Formosa é uma sociedade que eu faço parte. Você também faz parte. A sua família é uma sociedade, na sua casa. Seus familiares é outra sociedade. O lugar que você trabalha, outra sociedade. A grande sociedade é composta de várias sociedades, pequenas e grandes, não é? Então, a nossa vida como cristão, nessas sociedades, é essencial, irmãos, que tenhamos um comportamento de quem de fato foi salvo por Cristo Jesus. E eu digo salvo usando a palavra certa, porque quem de fato foi salvo, tem uma vida diferente. Aquele que ainda não a tem, aquele que ainda não tem uma vida diferente das sociedades mundanas, seculares, ainda não foi salvo, e eu afirmo isso biblicamente. O salvo tem de Deus uma graça especial. Ele não é forte, ele não é mais do que os outros, ela não é forte, ela não é mais do que os outros, mas ela tem uma graça para fazer a diferença no meio da sociedade. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses 2,15, ele diz que nós devemos resplandecer, não é fora de uma sociedade, mas resplandecer no meio de uma sociedade corrupta. É lá no meio que a gente brilha. É no meio, é lá que a luz que nós devemos resplandecer deve aparecer. Nós não somos salvos pelas obras que praticamos, mas as obras que praticamos revelam se somos salvos. Tem gente que quer escapar, dizendo que as obras não salvam, então por isso não tem nada a ver se eu pratico ou não boas obras, porque a salvação vem de Cristo. Sim, a salvação vem de Cristo e somente Ele salva, mas o salvo é conhecido pelas obras que pratica. Se não pratica, não é salvo. Não foi tocado, não tem a graça ainda, não completou-se ainda a regeneração de Deus, porque tudo muda quando a regeneração acontece. Claro que podemos perder essa regeneração, os calvinistas não creem nisso, mas nós cremos, quando a Bíblia diz, capítulo 6 de Hebreus, que nós podemos pisar o sangue do Santo Filho de Deus. Nós podemos perder essa salvação no capítulo 2. Nós podemos ser réu de juízo no capítulo 10. A cristologia pura da carta do escritor aos Hebreus nos mostra que nós podemos perder. Por isso as cartas de Apocalipse dizem, ao que vencer herdará. Tem que vencer, se não vencer não herda. Por isso Mateus 24, a palavra de Jesus 12:13 é, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é aquele que recebeu a graça será salvo, não, é aquele que perseverar até o fim. É um propósito. E aí, meus queridos irmãos, todo salvo pela graça, tem a graça, que é o poder de Deus em nós, para viver em santidade de vida.
Diga: todo salvo pela graça tem a graça para viver em santidade de vida. Por isso que João, escrevendo o Evangelho no capítulo 1, versículos 7 e 8 a seguir, ele diz que todos quantos o receberam, ele veio para os seus não receberam, mas a todos quantos, preste atenção, eu estou vendo vocês olhando para o lado, conversando aí, eu quero que vocês prestem atenção na palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Ok? É pedir muito isso? Quem ama a palavra? Então, por favor, amém? O que eu estava falando? Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, a graça, de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da vontade do homem ou da carne, do varão, não. Filhos nascidos da vontade de Deus. Agora, com esse poder que Deus nos dá, que nós chamamos de graça, nós agora temos a força para fazer o que Colossenses 3,5 pede: fazei morrer a vossa natureza terrena. Essa graça nos faz ter domínio. É claro que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vai lutando contra isso até que vença. Tem pessoas que têm facilidade de tomar decisões, virar as costas para o mal e agora andar com aquele caminho correto. Isso depende de decisões, de níveis de decisões. Muitas vezes as nossas decisões não são completas. Onde você vai? Vou trabalhar na empresa fulana de tal, de limpeza. Sim, que bom, você tomou a decisão de trabalhar lá, sim. Mas é provisório. Eu quero um outro lugar. Então a decisão é completa? Decisão seria completa se ela falasse assim: eu vou trabalhar aqui, só se eles me mandarem embora, mas daqui não sai, eu quero trabalhar aqui, essa empresa me faz bem. É uma decisão completa, mas repita comigo, toda decisão que não é inteira é frágil, pode cair a qualquer momento. Por isso que Paulo é decidido e ele diz: eu sei em quem tenho crido, ninguém me inquiete, eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo, já não vivo eu. O que é isso? Isso é resultado de uma decisão plena, completa. Aleluia! Por isso Paulo, que por muitos teólogos é chamado de nervosinho, ele não é nervosinho, ele é zeloso. Pedro está no meio do caminho, ele chama a atenção de Pedro: não, você não pode fazer isso, ou você é uma coisa ou outra coisa. João Marcos no meio do caminho quer voltar atrás e desertar, então ele descarta João Marcos e não aceita ele mais. Porque para Paulo ou é ou não é. A pessoa que é decidida plenamente, ela não negocia a decisão. Amém? Estão entendendo? Então, pela graça somos salvos. A graça é o poder que não merecemos e nos foi dada por nosso Senhor. Mas outro, porém, deve-se saber: a graça é um revestimento de poder. E não é poder para ministrar, não é poder de uso dos dons, não é poder de sermos feitos filhos de Deus. É o poder de viver como nova criatura, é o poder de viver de uma maneira que Jesus se agrada. Amém? Olha o que disse Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 12, e os versículos 9 e 10, muito conhecido. E disse-me, o que Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, diz Paulo, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, a graça.
Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quanto estou fraco, então sou forte. É a graça que fez Paulo ser o homem que ele foi. Ter a santidade que ele teve, o compromisso que ele teve. Deus se refere à sua graça como um revestimento de poder. A palavra fraqueza que Paulo usa aqui, no grego quer dizer incapacidade. Eu não sou capaz de ser quem sou. Eu não sou capaz de ter esse compromisso que eu tenho, de ter essa aliança que eu tenho, esta decisão que eu tenho. É a graça do Senhor que está em mim, que não se tornou vã. Então, 1 Coríntios 15:10, Paulo diz que essa graça não se tornou vã. O problema, queridos irmãos, é que a gente recebe a graça e deixa ela se tornar vã. Aproveite a graça que Deus te deu. Vou falar de novo, por favor, abra os seus ouvidos e seus olhos espirituais. Aproveite a graça que o Senhor te deu. É pela graça que nós vencemos. É o poder da graça em nós que nos faz viver em novidade de vida. É o poder da graça em nós que nos faz vencer as tempestades, os levantes, as batalhas, as lutas, as agruras da vida. Então, o que Jesus está dizendo para Paulo? A minha graça é o meu revestimento de poder, e ela é aperfeiçoada nas situações que estão além da sua capacidade. Aleluia. Como pode um homem voltado para as prostituições, para as bebidas alcoólicas, para os pecados mais diversos, como pode essa pessoa se tornar um pastor de igreja? É a graça. É a ação de Deus nesse homem fraco, tornando ele um homem forte enquanto em Cristo, para servi-lo em novidade de vida. É a graça, e a graça, diz-nos Tito, se há manifestada a todos os homens. Labanai, tem graça aí para você, tem graça aí para você, tem graça aí para você, tem graça aqui para mim, Gadas, Yarabianai. Tem graça para você que está pela internet. Se você quiser, verdadeiramente somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Nós vencemos. A graça era muito abundante sobre os nossos irmãos da igreja primitiva. Meu Deus, se pudéssemos dizer, irmã Rayane, que temos inveja, diríamos, eu tenho inveja da igreja primitiva. Aquele povo não negava Jesus por nada. Aquele povo ia mancando encontrar com Jesus. Ia mancando, ia com cheio de enfermidade, ia carregando o outro na cama para as reuniões dos apóstolos. Hoje qualquer dor nos tira da igreja. Qualquer dor é motivo para não vir. A gente vai com dor para o trabalho, mas não vem com dor para a igreja. E esse ambiente aqui, você sabe, você viu Deus curando tantas dezenas, centenas de pessoas. Como aquele povo tinha graça. E ameaçados de morte diziam: mate, porque eu quero encontrar com Jesus. Olha que graça. Onde está a igreja do Senhor? Onde estão os santos do Senhor? Onde estão aqueles que disseram que Jesus está acima de tudo no seu coração e na sua vida? Onde estão aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas? Pedro nos ajuda, e ele diz, 2 de Pedro 1, 2 a 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus nos deu essa graça, sermos coparticipantes da mesma natureza. Meu Deus do céu! Pastor, isso aí parece que é uma utopia, isso aí parece que é uma invenção, isso aí parece que é uma coisa bem florida que a gente nunca alcança. Não, senhores, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Nós temos um remanescente fiel que vive esta palavra conforme está escrita. O problema é o poder da decisão que tomamos. Irmãos, depende da decisão. Efésios 2:8, tão conhecido: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça vem, mas tem que ter fé. Tem que começar a ingressar no caminho verdadeiro. Tem que virar as costas para o pecado. E pecado, o que mais pega, os pecados que mais pegam os crentes, são os pequenos, chamados de não tem importância. Tudo que o diabo quer achar na vida do crente, não é bem um pecado, ele quer achar uma brecha. E muitas vezes a brecha não é o pecado, a brecha é o embaraço. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Tem que deixar tanto o embaraço quanto o pecado, são duas coisas distintas. O diabo quer achar uma brecha, então ele lança tristeza, então ele lança uma mágoa, então ele lança uma decepção. Ele quer te dar um motivo para você tirar a sua coroa e dizer que não quer mais. Ele quer te dar um motivo para você dizer não vou mais à igreja. Ele quer te dar um motivo para você ter razão para conversar coisas que não se deve conversar, para falar coisas que não se deve falar. O diabo quer que você tenha razão para amar outro, para amar outra, e abandonar o amor que Deus lhe deu. Cuidado, ele não tira a sua coroa, lembra da mensagem? Ele não tem poder para tirar a coroa de crente. Tanto é que Jesus fala, guarda a tua coroa. Quem guarda a coroa sou eu. E o diabo sabe disso, mas ele lança sugestões para que a pessoa aceite e ela mesma tire a coroa. Guarda a coroa, guarda a coroa, guarda a coroa. Labará, Shacarabai. E nós temos razões, e às vezes razões muito boas para a gente tomar decisões precipitadas, mas nós não fomos chamados para tomar decisões precipitadas, e nem tampouco para tomar decisões dos nossos próprios parâmetros. Nós fomos chamados para tomar uma decisão: agora seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Não a minha, mas a tua vontade seja feita. E a vontade de Deus é o perdão, a vontade de Deus é a compreensão, a vontade de Deus é a cura, a vontade de Deus é a restauração, a vontade de Deus é a libertação, a vontade de Deus é a mudança, a vontade de Deus é abençoar. Mas muitas vezes o diabo lança sugestões para que possamos abrir brechas. E aí a gente, quando abre brecha, a pessoa perde o poder da graça. Ah, mas aquela pessoa era tão poderosa, mas aquela pessoa era tão crente, aquela pessoa era tão cheia do Espírito Santo. Nossa, mas aquela pessoa tinha uma unção linda para pregar,
Nossa, que chamado, eu ouvi tantas promessas que Deus fez para aquela pessoa, mas ela abriu brechas, e o diabo entrou. E aí, essa própria pessoa que dizia que não deixava Jesus por nada, e eu estou falando debaixo do sangue de Jesus, porque quando a gente tem a graça, a gente realmente não quer deixar Jesus por nada, e que a graça do Senhor sempre seja abundante na minha vida. Mas aí aquela pessoa começa a mudar de opinião. Para que ir na igreja toda vez? Mas para mim é um peso ir para a igreja. Por favor, não receba essa palavra como alguém que está tirando pedras. Receba essa palavra como alguém que é espiritual, que orou, que buscou, que quer que você tenha o melhor de Deus, que você seja crente, levantado, ungido, cheio da graça, abençoado, que a sua casa seja um cantinho do céu, que a sua família nunca sofra os ataques dessa sociedade perdida. Entenda, o inimigo, ele está agindo, e Deus não vai impedir o inimigo de agir, Ele vai nos dar graça para repreendê-lo. O Pai não impediu Satanás de ir lá e provocar Jesus e tentar Jesus, mas deu a Jesus a unção do Espírito. Rabacho que mais? Deus não impediu que o espinho estivesse na carne de Paulo, que ele chama de um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Deus não impediu, mas deu a Paulo graça. Calabaço que samai, banai. Deus não vai impedir suas provas. Deus não vai impedir suas tentações, Deus não vai impedir as provocações, Deus não vai impedir as tempestades se levantarem, mas Ele te dá poder para vencer todas, para ter graça sobre todas. Ele te dá poder para revelar: eu escolhi ser de Deus, eu escolhi ser do Senhor, eu escolhi viver para a glória de Deus. Pedro nos revela, aprofundando um pouco mais a questão da graça. A palavra que é usada com mais frequência é caris, de carismata, escreve-se charis com C. Essa palavra é definida pela concordância exaustiva do dicionário de Strong, um dos credenciados dicionários que podemos usar. Ela é descrita como dom, benefício, favor, graça, liberdade. Mas ele ainda termina dizendo: a influência divina sobre o coração e o seu reflexo na vida. A graça de Deus é a influência dele em mim, é a influência dele em você. Por isso que Pedro vai dizer 1,16: sede santo como eu, vosso Deus, sou santo. Por isso ele vai dizer para nós deixarmos toda a nossa vã maneira de viver e agora viver em santidade. Baruch Shamai, a decisão é sua, é você que decide se vai adorar a Deus nesse culto ou não, é você que decide se vai receber essa palavra ou não, é você que decide se essa palavra realmente, você vai deixar ela doutrinar você ou não, mas os que decidem terão a graça de Deus sobre vossas vidas. Alabará, Sacandarai. Então, meus irmãos, entenda essas coisas. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele escreve livremente. Ele não está respondendo perguntas dos irmãos que enviaram cartas, não. Ele está, segundo os estudiosos, preso em Roma. E ali, naquela prisão, buscando Deus, a inspiração do Senhor, ele é tomado pelo Espírito para escrever uma carta que revelasse a vontade de Deus e a posição da igreja na terra. E ele escreve essa carta que é conhecida como a doutrina dos Alpes, a doutrina das alturas. A igreja está em Cristo Jesus nas regiões celestiais, escondida nele. E a primeira parte ele escreve mostrando a nós como fomos remidos. Por isso nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E ele vai nos chamar de amados do Senhor, selados pelo Espírito Santo. Ele vai revelar que Jesus pagou um alto preço por nós.
Mas quando ele chega na altura do capítulo 4, ele vai revelar a segunda parte da carta: como viveremos já que fomos remidos? Como devemos viver já que fomos comprados por Jesus Cristo? Já que fomos salvos por Jesus Cristo? Já que fomos libertos por Jesus Cristo? Como deveremos viver? Por isso ele começa no capítulo 4, versículo 17, falando da santidade cristã, que é oposta aos costumes dos gentios. A nossa vida, como crentes em Cristo Jesus, chamados de cristãos, ela é diferente da vida dos outros lá fora. Toda vez que você buscar o costume dos outros lá fora, você abriu brecha, é embaraço. Está entendendo agora melhor? É embaraço. Não, vou tomar um copinho de vinho. Tem tantos teólogos defendendo que se pode tomar o vinho. Tem versículos para tudo, irmão. Para provar que pode e também para dizer que não pode. Eu prefiro ficar com os que dizem que não pode. Eu não quero me sujar com um cisquinho. Eu quero me limpar com Jesus Cristo para a glória dele. Então, meus irmãos, aí daqui um pouquinho pode. Uma cerveja sem álcool, depois a com álcool. Uma cidra. Um keep cooler. Não, uma champanhe com baixo teor de álcool. Para quê? Qual o fundamento disso? Se isso não é laço. E se não for, o diabo pode usar ou não pode? Sim ou não, por favor? A maioria dos bêbados se embriagaram pela primeira vez com vinho, porque era a bebida mais fraca, e eles colocavam açúcar no vinho, e aí daqui um pouco vai embriagando. Foge dessas coisas. Isso é costume deles, o nosso costume é outro. A água que nós bebemos já matou nossa sede. Alabaixo e biadácia. Por isso Paulo vai dizer, que testifica no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do sentido. Tudo é vaidade. Eu já estive lá, a maioria já esteve lá. É vaidade, é palhaçada, é bobeira. Você sai, parece que é o alegre da coisa, depois você sabe que era o bobo da corte. Gasta dinheiro, gasta não sei o que, gasta saúde, acorda com depressão, acorda com dor de cabeça, com ressaca, acorda com um bafo de onça, acorda com tudo que não presta, a saúde está indo embora, as forças estão indo embora, o dinheiro está sendo gasto e não tem retorno mais. Isso é vaidade. Foge desse mundo, foge dessa geração perversa. Será que alguém está ouvindo essa palavra? Nós não precisamos disso. Toda vez que alguém começa a pensar no sentido do mundo, no sentido daquelas coisas e etc., vai abrir um embaraço e a brecha está aberta, é ali que o diabo age. E quando a graça sai, a gente perde a vontade, a gente perde o temor. E é por isso que nós vamos falar de algumas coisas simples, e que é simples para os honestos, mas complicado para quem já não tem essa graça que estamos falando. O propósito da graça é por isso que você vai ver assim, o Espírito da graça de Cristo, o Espírito da graça, a graça que fortalece, tudo isso é a unção do Espírito, a presença de Deus em nós. É quando Deus vem habitar em nós. Quando Deus vem habitar em nós, a gente não tem cara feia para Deus, não. A gente tem cara de bondade e misericórdia clamando de Deus. É diferente. É diferente. A gente não está na igreja como por obrigação. Escute isso como pastor que é pai espiritual que está falando. A gente nunca vem para a igreja por obrigação. Quando a gente tem a graça, a gente vem cantando, louvando, exaltando, e é prazer. Aleluia.
alguns elementos da cultura cristã que devem guiar nossa nova maneira de viver. Paulo deixa isso claro aos Romanos capítulo 6. E ele começa dizendo, porque nós temos a graça, devemos pecar? Qual que é a resposta? 6:1, de maneira nenhuma, de modo nenhum, de nenhuma forma, pecado não. Aí ele vai falar do nosso batismo em Cristo. Nós fomos batizados com Cristo. E o batismo, quando nós descemos nas águas, nós morremos com Cristo para a velha natureza, para a velha criatura, para a velha maneira de viver. Morreu. Aí a hora que morreu mesmo, ressuscitamos em Cristo. E o texto diz, para viver em novidade de vida. É novidade de vida. Aleluia. E aí, o pecado não terá, diz o texto, domínio sobre os nossos membros. Porque aquilo que obedecemos, nos tornamos servos. Quem obedece o pecado, se torna servo do pecado, continua o texto. Mas quem obedece a Deus se torna servo de Deus. Arabai. Então não obedeça a vaidade, não obedeça o sentido lá fora, os prazeres e costumes da geração que não conhece a Deus. Obedeça o costume da geração que conhece a Deus, os costumes bíblicos. Não estou falando de costumes como doutrina ou costumes como costumes. Eu estou falando de uma palavra simples de entendimento. Os costumes que uma igreja que é viva tem. Ok? Então vamos lá. Elementos fundamentais. O primeiro que eu quero tratar aqui, não obedecendo a ordem dos critérios. Primeiro, diga comigo, linguagem. Veja o que fala nas Escrituras sobre o modo como os filhos de Deus devem fazer o uso das palavras. Efésios 4, aí está aberta a sua Bíblia. Efésios 4, você que está pela internet, abra também, interaja conosco. Quatro, 29. Não saia da vossa boca, é um mandamento. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. A linguagem do cristão deve ser pura ou não? Limpa ou não? Santa ou não? Vamos enfatizar a palavra torpe. Um dos seus significados é vergonhoso. Por estarmos introduzidos na cultura cristã, o nosso falar não pode ser algo vergonhoso, que foge dos padrões dessa cultura, mas sim um falar que edifica, levando Deus às pessoas. Por isso que, quando você ouve alguém que é de Deus conversar, você diz, que paz. Estou sentindo algo diferente. O que você tem? Aí os que não conhecem falam, você tem um karma diferente. Você tem uma auréola. Você tem uma vibração diferente. Aí vem as linguagens espíritas, tudo. O que é isso? Não, eu sou servo do Senhor Jesus. No caso das mulheres, eu sou serva do Senhor Jesus. Sirvo Ele com prazer. As palavras não são de fofoca. Não são de intriga. Não está falando mal de alguém que caiu mesmo, que adulterou mesmo, que pecou mesmo, mas não tem coragem de falar mal, porque sabe que nós estamos sujeitos à queda. Você que fala mal de quem caiu, tome bastante cuidado, porque você pode colher também. Você que atinge as pessoas com o dedo, dizendo, olha o jeito que ela veste, olha o jeito que ele fala, pare com isso. Deus é especialista em fazer a gente experimentar essas coisas só para começar a ter misericórdia dos outros. Olha o silêncio.
santifica a sua língua, santifica a sua boca. Não pode sair duas águas, não pode ter duas fontes, ou é para o bem ou é para o mal. Diga comigo, não existe meio termo. Com Deus é ou não é? É igual a questão do grupo de louvor. O Voz da Verdade canta uns hinos muito bonitos e letras espetaculares, sim ou não? Mas são unicistas. Eles não creem em Deus Pai e não creem em Deus Espírito Santo. Para eles só existe Jesus. Isso chama seita. Então com Deus ou é ou não é. 2 de João, versículo 8 e 9 diz que nós não podemos viver ultrapassando a doutrina de Cristo. Quem vive ultrapassando a doutrina de Cristo não tem Deus. É sério. O grupo de louvor, por exemplo, alguém pega uma música mundana e põe uma letra cristã. Eu sei que é difícil muitas vezes você ficar pesquisando sobre isso, mas quando soubermos, não fazemos isso, porque não tem meio termo. Se pegou uma música mundana e colocou uma música cristã, misturou o santo com o profano. Ou é de Deus ou não é. O que vem de Deus é para a glória de Deus, o que vem dos homens é para a glória dos homens. E as músicas, muitas vezes misturadas deste tempo, estão trazendo mensagens que vão chegando para a mente dos jovens, dos adolescentes, das crianças, e estão desviando eles do senhorio de Cristo. Não estou dizendo desviando da igreja, eu estou dizendo desviando do senhorio de Cristo. Agora eu sou livre, faço o que eu faço, quero fazer o que eu quero fazer, e a graça está em mim, e eu sou salvo. Não, não é salvo. Só é salvo quem Jesus é Senhor dessa vida. Se Ele não é Senhor, Ele não é dono. Se Ele não é dono, não tem salvação para ninguém. Foi Ele que comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, pelo seu sangue, da gacho que mandai. Ele é Senhor porque comprou, Ele é Senhor porque pagou o preço, Ele é Senhor porque nos remiu, Araçai, Banácia. E se Ele não for Senhor, Ele não é Salvador. Mas estas músicas infiltradas, essas doutrinas infiltradas, ultimamente tantas doutrinas que está permitindo a igreja viver dissolutamente, permitindo a igreja viver em adultério, permitindo a igreja viver em prostituição, permitindo a igreja separar a hora que quer separar, casar o segundo casamento, o terceiro casamento, o quarto casamento. Tem pastores com o oitavo, nono casamento, pelo amor de Deus. Claro que cada caso é um caso. Mas por favor, abra bem os seus ouvidos e olhos. Jesus cura, Jesus restaura, Jesus faz milagres. E o problema é, muitas vezes, a nossa linguagem, porque a Bíblia diz em Provérbios, depois você me lembra, se é 18, 21, se é 21 alguma coisa, a Bíblia diz assim, que o poder da vida e da morte está na língua. Isso é sério? Tiago diz no capítulo 3 que não pode sair duas fontes da nossa boca. Ou é maldição ou é bênção. Então a língua traz maldição. A língua amaldiçoa. É necessário, entenda que Mateus 12, 36 a 38 por ali, diz que nós seremos julgados pelas palavras que saem da nossa boca. Palavras frívolas, ou seja, impensadas e loucas, seremos julgados. Cuidado com o que fala a boquinha. Abre a boca para exaltar o Criador. Abre a boca para dizer, no controle está o meu Deus. Abre a boca para dizer, eu te amo, Jesus, tu és tudo para mim. Abre a boca para orar e não para reclamar. Abre a boca para orar e não para murmurar. Abre a boca para orar e não para falar o que não deve. Deus vai ouvir a sua oração.
Deus vai ouvir o seu clamor. As respostas começarão a descer do céu quando a nossa boca for lavada pelo sangue de Jesus e as linguagens que usarmos forem santas, honestas, justas, corretas. Está gostando? Está recebendo? Vamos mudar? Vamos mudar? A cultura humana usa gírias e palavrões. A sociedade faz isso. Eu conheço uma família, para tristeza minha, que vive xingando. O demônio mora lá dentro. Toda vez tem uma miséria. É faca, é briga, é não sei o quê. Aí o xingamento, a mãe xinga a filha xinga a mãe. A palavra certa é uma desgraça dentro do lar. Tem 30 anos de igreja. A gente abre brecha com a boca. Já contei para vocês da irmã Sueli, na época, eu falando nome aqui, vocês não conhecem. Tem 28 anos isso. Expulsando nome do demônio. Deus revelou o nome do demônio, não sei como que foi, não lembro mais direitinho, mas o nome do demônio era desgraça. Expulsar, e o bichão disse, vou sair porque está usando o nome de Jesus, mas ela me chama de volta. Qual o teu nome? Agora eu lembrei. Qual o teu nome? Em nome de Jesus. Ele disse, desgraça. Expulsamos o demônio no nome de Jesus. Mansueli, a senhora tem costume de xingar palavra tal na sua casa? Ela começou a sorrir, chorar e dizer, eu vivo falando essa palavra. Pois é, a senhora está liberta desse demônio chamado desgraça. Mas se a senhora chegar lá e xingar de novo, ele vai voltar e vai ficar aí dentro mais um pouco. Nós não cuidamos das palavras. Nossa boca tem que ser santa. Santa. E quando a nossa boca for santa, nós podemos falar e o céu se abrirá para ouvir uma boca santa falar. Daniel começou a orar a Deus e para ele parece que Deus não estava respondendo, mas quando o anjo chegou disse, Daniel, homem muito amado pelo céu, desde a primeira vez que tu estava orando, Deus já nos deu ordem para vir aqui. Demorou 21 dias porque teve levante dos príncipes da Pérsia, da Grécia, e foi uma loucura. O Gabriel veio me ajudar e nós vencemos e trouxemos a resposta, mas desde o primeiro dia que tu abriu a boca, o céu ouviu a tua oração. Você pode abrir a boca e dar glória a Deus? Isso você pode. Abrir a boca e glorificar o santo Deus maravilhoso. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador de toda a humanidade, o Senhor absoluto e soberano sobre todas as coisas. A ele toda a glória, e toda língua vai confessar que ele é Senhor. Olha, meus queridos, precisamos falar de modo diferente. Somos filhos de Deus. Precisamos falar como aqueles que estão dentro da cultura cristã. Ao nos expressarmos assim, cumpriremos Provérbios 16, 24. Provérbios 16, 24 diz, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Usar a palavra certa traz saúde. Usar a palavra certa traz sentido doce para a alma. O contrário é o contrário. A palavra errada traz amargura. Traz enfermidade. Sejamos lavados no sangue de Jesus. Efésios 5, 3 e 4. Muda aí a página. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes, o quê? Ações de graça. Parvoíces, palavras podres, chocarrices, palavras erradas, palavras lançadas, palavras que você usa e sabe que não é certo. Aí vem aquela ira, aquele estado sem controle, porque abriu a brecha.
Olha o que diz 3:8 de Colossenses: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Sempre Paulo está tocando nesse assunto, é uma doutrina para a igreja. Nós temos que cuidar da nossa boca, a maneira que a gente conversa. Não adianta orar a Deus, dizer que é homem de Deus, se depois está aí falando palavras que desonram o pai, que desonra a mãe, que desonra a igreja, que desonra o irmão, que desonra a irmã, que desonra uma autoridade que está sobre nós. Jesus Cristo poderia fazer o que ele quisesse, mas ele honrou cada autoridade que estava sobre ele enquanto homem. É hora de ser igreja. É hora de ser igreja. É hora de ser igreja verdadeira. O tempo é este. A volta de Jesus está mais próxima do que você imagina. O arrebatamento da igreja está mais perto do que você imagina. É hora de consertarmos as nossas vidas diante do autor da nossa fé. É hora de nos repararmos e nos lavarmos no sangue do Cordeiro de Deus. É hora de fazer morrer a natureza terrena. Tudo pela graça. Segundo as Escrituras Sagradas, todo aquele que com a boca confessa Jesus como seu Salvador e com o coração crê para a salvação, Romanos 10:9-10, é feito nova criatura, passando por uma transformação total em seu ser. Que jeito? Confessando com a boca. Você acha que se confessarmos com a boca, e claro que aqui é uma confissão legítima de todo o coração, se confessarmos nós somos salvos, imagina quando falamos besteira. É hora de ter temor no coração. É hora de ter uma busca diferente. Velhos hábitos ruins não cabem em nossa nova vida. Isto implica também em mudança no nosso falar. Alguém que renasceu em Cristo não pode ficar preso à linguagem corrosiva que antes cultivava, porém deve passar a ser um canal através do qual Deus manifestará a sua graça aos que ainda não foram alcançados e também àqueles que já o conhecem e o amam. Quando nós viemos para essa vida, nós nascemos da nossa mamãe e nós fomos inseridos na cultura do nosso lar, do lugar onde moramos, passamos, os lugares por onde passamos, no caso daqueles que passaram em outros, e nós adquirimos as culturas. Agora, quando aceitamos Jesus, nós fomos lavados no sangue do Cordeiro de Deus, e nós nascemos de novo. E agora, quanto nascidos de novo, nós somos inseridos na cultura, uma nova cultura, a cultura cristã, a cultura da palavra de Deus, a cultura daqueles que servem ao Senhor. E nós devemos agora absolver, aculturar com essa cultura bíblica, porque agora nós somos cidadãos dos céus. Sim, somos cidadãos terrestres, sim, mas primeiro e acima de tudo e eternamente, cidadãos dos céus. Amém? Ou não amém? Ou sim amém? Nós estamos simplesmente ouvindo uma palavra ou estamos recebendo a palavra para mudarmos cada vez mais? Segunda questão da nossa vida em sociedade. E observe que uma coisa é ligada à outra. Diga, segundo é a vestimenta. Fique com o coração bem puro para entender sobre isso. 1 Timóteo 2,9, abram por gentileza. 1 Timóteo 2,9. Louvado seja Deus. Aleluia, glória ao santo nome do Cordeiro de Deus. Quanto mais na igreja se dá glória, quanto mais no templo se dá glória, a glória vem para nós. Quando abrimos a boca para adorar, o Senhor habita no meio dos louvores, aleluia. Tem mistério através do que falamos, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração.
Vamos lá, 1 Timóteo 2,9 diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Acredito que esse seja um assunto delicado a se tratar nos dias atuais, quando a maneira de se vestir não é mais algo tão preocupante entre os jovens, entre os adultos, entre os de idade. Convivemos com uma cultura que enfatiza ao extremo esse requisito. As mulheres são um alvo maior, pois se envolvem com mais facilidade ao olhar uma bela roupa na vitrine. As roupas, com certeza, elas revelam o caráter, o desejo, o sonho. As roupas com certa indecência e sensualidade chamam mais a atenção do público e despertam algo nos outros. Despertam uma concupiscência dos olhos e a carne se inclina para o pecado, o que é extremamente perigoso. Nós somos, principalmente enquanto brasileiros, uma sociedade erotizada. As nossas músicas são erotizadas. Os homens, eles tratam mulheres como se fossem objetos de sexo, embora alguns tratem de maneira oposta. As mulheres olham estou falando de pessoas mundanas, ok? As mulheres olham para os homens e destacam nos homens parte do seu corpo, e falam como se fosse coisa natural. E isso tudo, usando a boca, traz para a mente e traz para o coração. Porque é assim que acontece. E aí, outra coisa, já que esta sociedade é erotizada, quem concorda que a sociedade brasileira é erotizada? É só olhar para os nossos carnavais e para as nossas praias, para os nossos clubes. Não é verdade? Então, agora, essa sociedade erotizada, e aí vem uma mulher e veste de tal maneira que atrai sexualmente o outro. Como é que faz? As mulheres, elas por si só, elas são bonitas, belas. A maioria, a cintura é mais fina, o homem é grosso, é reto. Mas é o jeito de ser macho, né? Macho não tem que arrumar as unhas, né? Deixa para lá, para começo, tem que arrumar a unha assim, tem que lavar, limpar direitinho, só não passa esmalte, né, irmão? E aí, o que eu quero dizer aqui, enfatizar, é que o homem tem uma maneira de ser masculina, e o homem tem que ser masculino. E mulheres, escutem só, eu penso que vocês viram, porque eu compartilhei lá para a irmã Margarete, e a irmã Margarete compartilhou no culto, no grupo das mulheres. Uma mulher falando: não deixe o seu marido lavar vasilhas. Quem viu? Agora ninguém, né? Só a Maristela, só ela que precisava. Aí ela fala assim, ó: eu não quero que o meu marido... É claro que a gente lava vasilha de vez em quando e é necessário para ajudar, mas não é o lavador de vasilha. Entendeu? Deus está falando aqui, Jesus. Aí, mas eu quero dizer o que a mulher disse. Ela disse assim: eu não quero deixar meu marido fazer isso. Eu quero meu marido macho alfa. Eu quero meu marido o homem da casa. Eu não quero afeminar. Eu preciso de... Irmãos, vocês têm que dar uns 4 dias para me descansar a cabeça, que o negócio está feio. Estava cansado e já fui, aí a coisa é tempestade. Ela disse: eu não quero afeminar meu marido, eu quero que ele seja macho. Eu quero um marido macho. E o que tem acontecido? Muitas mulheres não têm mais um marido dentro de casa. Eu sei que eu estou indo na contramão de muita gente falando muita coisa, mas eu vou falar, né? Eu sei que tem mulheres que agora o marido ela faz do marido uma colega. Vem cá, deixa eu fazer sua unha.
Vamos pintar o seu cabelo. Eu sou macho. Daqui 2 meses está com o cabelo de outra cor. Afeminando o marido. Não, faz o marido ser macho. Macho. A mulher, ela quer um macho. O marido quer uma fêmea. Ou não é assim? Uma das coisas que eu não entendo entre esse amor de mulher com mulher, por exemplo, é que a mulher diz que gosta da outra mulher. Mas a outra mulher que gosta, ela começa a fazer de tal maneira que se torna um homem. Uai. Não é meio sem... Não estou falando nada contra ninguém, mas estou falando aqui aquilo que está me encabulando. Uai, aí pôs barba, pôs não sei o que, foi porque já, né? Não casou com uma pessoa que já estava feita desse jeito. Não, mas é aquela complicação do ser humano, da sociedade sem Deus, procurando sentido. Nós já temos o sentido. Eu já achei o sentido, você já achou? Então deixa o seu homem ser homem. Ele cheira mais forte mesmo, entendeu? O suor do homem é mais forte. O cheiro do homem é mais forte. O cheiro da mulher é mais feminino, é mais sensível. Tem umas mulheres que gostam de perfume de macho. Não, põe de fema. De fema. Seja sensível, seja mulher. Então, a mulher, quando ela se veste, ela já é bonita. Não é? As nossas adolescentes, as nossas crianças, as nossas jovens, as nossas senhoras, elas são já bonitas. Aí elas vestem um vestido bonito, já completou. Para que mais? Me responda, para que mais? Se passar disso é provocação. E deixa eu falar uma coisa para nós cristãos. Nós estamos numa igreja que a maioria dos homens são carnais e ainda não nasceram de novo. Verdade ou mentira? Tem uns irmãos que eu não entendo. Eles olham para a mulher parecendo que eles são do mundo. Olha para o bumbum da mulher. Olha para o pescoço da mulher. E a gente sabe que fomos do mundo. A maneira errada de olhar. Aí a pessoa veste indecentemente, o que é que um carnal desse vai fazer? Querer entrar nessa família e destruir. E dizer que ainda que foi Deus. Por isso que o mandamento de Deus para as mulheres e para os homens, para todos nós, é vestes moderadas. Não passa para lá e nem para cá, modera. Modera. Vista, você é mulher, vista igual mulher mesmo, seja fema, mas não mostre o que não precisa, não provoque o que não, tem umas irmãs que elas põem, aqui não, mas tem umas irmãs que o decote, uma vez eu fui num casamento, irmão do céu, falei, mas não é possível, casamento é uma ocasião que tem umas irmãs que aproveitam. O vestido era aberto assim, ó. Tá certo isso, pelo amor de Deus? Tá certo? Irmãos, eu fui do mundão. No mundão, tá certo. Na igreja, não. Na igreja é decência. Sendo servos de Deus é decência. Vou dar um exemplo aqui, talvez grotesco, eu não sei, que eu não conheço a história profundamente. Mas olha o jeito que a nossa primeira dama, Michele Bolsonaro, vestia. O comportamento dela. A forma dela, não tinha nada provocando. Se uma mulher lá, e ela é batista, e nós assembleanos, nós tínhamos o costume de exagerar, né? Tinha umas igrejas que exageravam, tinha umas que nem podia cortar o cabelo. Não podia depilar as pernas. Não tinha? E aí as irmãs andavam até assim. Não dava para fechar o braço direito. Aí é exagero, né, irmão? Né? Mas a Bíblia está falando sobre Ela não está falando de exagerar, já que fazia aquilo demais, agora fazia de menos. Não. Moderação. Por isso que o assunto é meio polêmico.
Aí, deixa eu falar para vocês, mulheres que gostam de vestir para provocar os homens. Os homens têm uma sabedoria mundana, carnal, terrível. Essas mulheres que provocam, eles pegam para sair, para ser amante. Aquelas que não provocam, eles querem casar com elas. Está gostando? Não, parece que o diabo está chateado. Quem está gostando? Você quer casar com um homem, agora para jovens. Você quer casar com um homem de Deus ou do mundo? De Deus ou do mundo? Tem umas irmãs que estão em dúvida. Se é de Deus, ele não vai querer uma pessoa que veste indecentemente. Ele vai querer uma pessoa que veste moderadamente. Sim ou não? Será que eu estou errado? Então, a postura com respeito às vestimentas é muito importante. Porque se você começar a estudar sobre o mundo da moda, quem já estudou um pouquinho aqui sobre o mundo da moda? Glória a Deus. Como que a pessoa do mundo da moda julga o outro e a outra pelas vestes que ela usa? Ela conhece pelas vestes. E aí que está o negócio, queridos. Não quero dizer aqui que quem vestiu, quem deixou de vestir, não estou aqui para acusar, estou aqui para dar um estudo bíblico. Não quero dizer, porque muitas vezes a pessoa, ela não quer fazer aquilo, mas está revoltada com alguma coisa e acaba fazendo, e o nosso dever é perdoar, não há problema, a gente perdoa, não tem problema. O que nós estamos aqui é instruindo pessoas para viver de tal maneira que a graça seja abundante em nós. Então, queridos, quando a mulher, ela às vezes está revoltada, às vezes não está se sentindo amada, é perigoso. Porque ao invés dela buscar a Deus, para que a solução venha, ela começa a ir para o salão de beleza. Não tem problema ir para o salão, pode ir para o salão. Pode arrumar, não tem problema. Mas agora o salão passa a ser uma prioridade. As vestes começam a trocar. Eu tenho que me arrumar, senão eu perco o meu marido. Não, você tem que se arrumar, senão você perde mesmo. Mas você não tem que exagerar. Porque senão o outro vem no lugar do marido. E aí as cantadas, o molestar, insistir para quem está carente, o diabo vai usar essa brecha. Então seja moderada, revele o seu caráter, revele a sua posição, vai buscar o Senhor, porque quem convence coração de homem não é veste, quem convence coração de homem é o Espírito Santo de Deus. Eu conheço isso. Eu já participei de muitas restaurações, e eu louvo a Deus por aqueles que deixaram Deus restaurar. Amém? Talvez você pense que estejamos falando deste assunto, por se tratar de um padrão cristão a ser seguido, porém não é somente isso. Atualmente, as empresas se preocupam com a boa aparência e decência das pessoas. Se na cultura humana os padrões para vestimenta são elevados, então os padrões para vestimenta também devem ser elevados na cultura cristã. Portanto, devemos sempre ser exemplos, assim como nosso amado Senhor. Não pense que os homens estão fora dessa. Os homens também precisam ter discernimento quanto ao que vestem, para não causar uma má impressão àqueles que os observam. Tem uns homens aí, irmão, nunca vi gostar de baby look. Baby look não é para mulher? Me responda, baby look é para homem ou para mulher? Responda que eu não estou ouvindo. Aí os caras, parece que está lá, parece que está sufocado lá, tem que estar espremendo assim, tem que pôr um sutiã no homem. Pelo amor de Deus, precisa disso? E os crentão fazendo academia? Qual o objetivo de mostrar coisas na internet? Sua intimidade.
Como que um crente pode fazer isso? Eu fico encabulado. Nós estamos nascidos de novo para glorificar Jesus. E isso não glorifica. Não glorifica. Eu tenho certeza que eu estou falando uma palavra de Deus. A vestimenta que agrada a Deus, a vestimenta mais importante do discípulo verdadeiro de Jesus é interna e espiritual. Nunca você vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo vestir indecentemente. Você pode ir para as comunidades mais liberais que você conheça. Se chegar ali e falar assim, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, olha a maneira que ela veste. Porque se a obra interna aconteceu, a externa é consequência. Por isso que a santidade, ela não pode ser vinda de fora, ela tem que acontecer de dentro para fora. A graça vem, habita em nós e provoca, produz santidade. Não existe graça verdadeira sem santidade, e não existe santidade verdadeira sem a graça. Ambos andam juntos. E aí a preocupação é, o que está nesse coração? Porque se ele estiver santificado, se ele estiver puro, se ele estiver limpo, vai aparecer no externo. Parece que vocês gostaram agora não? Ficaram chateados? Ele já tem removido os panos sujos do pecado e dos maus pensamentos, e tem substituído por novas roupas de santidade e entendimento da vontade de Deus. Colossenses 3, de 1 a 16, onde vai falar para morrer a natureza terrena, para abandonar os maus caminhos, o velho homem, a velha natureza. A Bíblia, ela é recheada disso. Abandonar a velha natureza, os velhos costumes, o velho homem, as ira, cólera, prostituição e vai. Porque esta vida com Deus, ela não dá lugar para essas coisas. A vida com Deus, ela dá lugar para crescimento espiritual. A vida com Deus dá lugar para produzir frutos. A vida com Deus, ela dá lugar para a gente melhorar e não piorar. Por isso o diabo quer abrir uma brecha, achar uma brecha para você parar. Se parou, começa a voltar. Mas o diabo quer isso. Mas o Espírito Santo quer te dar graça para você perseverar. Porque quanto mais perseverar, mais vai crescer, mais vai produzir fruto, mais vai ter prazer nas coisas do Senhor. Ele procura cada dia ser mais parecido, a pessoa procura cada dia ser mais parecido com seu Senhor e se esforça para desenvolver as atitudes piedosas que Jesus ensinou e demonstrou. Mateus 5, de 1 a 12, no sermão, grande sermão da transparência, Jesus ensinando como que a gente vive essa transparência cristã. Essas transformações internas vão modificar seu comportamento externo, é claro. Ele não vai mentir ou furtar como pessoas mundanas. Lemos isso em Efésios 4, 25 a 29. Todos os aspectos da vida dele são colocados sob controle do Deus Santo, a quem ele serve. 1 de Pedro 1, 13 a 16. Quando essa conversão legítima, autêntica, bíblica, verdadeira, acontece em nós, tudo muda. Tudo, não tem nada que fica para trás. Tudo muda. Se ficar alguma coisa que você ainda não venceu, você já mudou e já está brigando com aquilo porque não quer. Você mudou. Você não é mais aquela pessoa. O meu prazer antes de encontrar Jesus era as festas, as fanfarras, as margaças da vida, fazendo o que não prestava. O dia que Jesus tocou na minha vida, eu não tive mais nenhum desejo dessas coisas. E isso é por causa da graça que veio sobre mim. Nenhum prazer. Agora minha vontade era estar na igreja todo dia.
Ah, isso é primeiro amor, pastor, isso passa. Primeiro amor, quando passa, Deus manda lembrar e voltar onde caiu. Preste bastante atenção nisso. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Volta, arrepende-te, volta lá. E começa a praticar aquelas obras que você deixou de praticar. Não podemos perder o primeiro amor. Se perder o primeiro amor, perdeu Jesus, porque Jesus é o primeiro amor da minha alma. Então, isso tem que continuar, não pode morrer. Por isso que o inimigo vai lançando embaraços. Ah, agora não tem mais o respeito que tinha com o pastor. Agora não tem mais o respeito que tinha com a pastora. Agora não tem mais o mesmo respeito que tinha com a liderança do departamento. Agora não tem mais o respeito que tinha com o irmão não sei o quê. É o seu coração. Então lava ele para você ver se isso não volta. Quem aqui seu pai biológico falhou com você? Quem aqui sua mãe biológica falhou com você? Quem aqui, seu parente que ama, falhou com você? E você passou a odiar e abandonou eles? Nós somos seres errantes. Um erra, outro erra, nós nos perdoamos uns aos outros. Nós nos lavamos no sangue do Cordeiro de Deus. Nós nos santificamos, porque não queremos perder as vestes maravilhosas que Deus nos deu. Veste de louvor, veste de santidade, veste de pureza, veste de ninho branco. Arábia Cachamaia, aleluia. Nós somos vestidos e revestidos de Deus. Dá uma glorinha que presta aí, vai, dá um glória a Deus. Através da história, homens e mulheres têm lutado com a questão de como essa transformação interna deve ser refletida exteriormente. Deve o servo de Deus se vestir de um modo diferente do que as pessoas do mundo? Sim ou não? Nós devemos vestir diferente ou igual? Diferente ou igual? Irmãos, eu sei que as respostas são as mais diversas. Tem gente que não concorda mais com isso. Não tem mais esse temor de vestir moderadamente. E lembrando que a passagem que lemos de Timóteo, de Pedro, não quer dizer que Deus condena usar as joias, os vestidos, não. Está dizendo de moderação. A salvação é pela graça. E se temos a graça, temos novidade de vida, um comportamento diferente. Alguns argumentam que a vestimenta dos servidores de Deus deve ser completamente diferente do que das pessoas do mundo. Resultados, tem gente que exagera. Tem aceita fulano de tal, que todo mundo tem que vestir vestido até no pé, e azul ou rosa, ou não sei o quê. Outro lá, tem que pôr veste, tem que pôr véu, tem que mais não sei o quê. São os exageros. Mas também tem outros que são liberais demais. Tem igreja que agora é a igreja do nudismo. Do pastor aos membros, todos nus. A igreja do nudismo. Então, é uma coisa absurda e a outra coisa absurda. Mas Deus está falando moderação. Moderação. Amém? A modéstia e o bom senso das mulheres cristãs. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas e vestiário dispendioso, porém com as boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Se as mulheres de Deus são piedosas, é próprio delas a moderação. Olha o que diz 1 de Pedro 3, 3 a 5. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Esses trechos não são idênticos. 1 Timóteo fala das mulheres em geral, enquanto Pedro fala das mulheres cujo marido não é cristão. Mas há vários pontos paralelos.
e vamos encerrar falando desses pontos. Primeiro, a modéstia. Ele disse que a mulher tem que se ataviar com modéstia e bom senso. Então, diga, a modéstia, só os crentes, a modéstia começa no coração. Os dois autores, Paulo e Pedro, fazem uma ligação importante entre o coração e as roupas. Algumas mulheres vão insistir em usar o tipo de roupas que elas querem, dizendo que ninguém pode mostrar onde Deus especificamente proibiu mini saias, mini blusas, biquínis, roupas muito justas e etc. O problema nesses casos não é a falta de alguma regra específica nas Escrituras, mas a ausência de uma atitude certa no coração. Regras no vestuário não fazem a mulher modesta. Se o coração estiver errado, a mulher não será mansa e modesta. O problema é curar o coração. Olha aqui, o perigo das academias. A pastora Vilso está fazendo, Sara está fazendo, Mateus está fazendo, não estou condenando a academia. Ok? O perigo das academias. Tu vai para a academia, você chega lá assim, bem esquisito. Ou... Aí você vai fazendo. Aí o corpinho vai ficando arrumadinho. Aí ó, o problema era que o corpo fica arrumado. Se o coração não tiver com Deus, irmão, aí a vaidade do corpo entra. Deixa eu falar para você uma estatística de pessoas, de mulheres que chegaram para mim e disseram, eu quero fazer lipo. O que o senhor acha? Eu disse, acho que não precisa. O marido quer? Pensa nisso. Por que eu falo isso? Porque a maioria, aliás, as que eu conheço todas, tiveram problema com a vaidade do corpo depois. E outras já se separaram. Aí começa a acusar, porque aí ela chega toda, e o marido, ai, que, pelo amor de Deus, você não... E aí lá na academia, os homens, aí começa a ficar um bração forte, aí vai tirar foto. Tríceps, bíceps, íceps. Aí começa a tirar foto para mostrar o que não deve. Queridos, o problema é que você pode começar com o coração puro, mas os gaviões virão. Os abutres virão. Aqueles que amam a cultura do corpo virão. Por isso, modele, trabalhe, procure frequentar uma academia onde só as mulheres estão, no caso das mulheres, ou no caso, só você e sua esposa podem fazer. Procure fazer juntos, estar juntos. Procure fugir dessas coisas. Aí o problema é que o corpo começa a ficar bonito, aí quer vestir as roupas que modelam o corpo. Lembrem-se, não é nem apertadinho demais e nem soltinho demais. É moderado. Seja livre. Seja livre. E outra coisa, nós somos crentes. Quem é crente aqui? E cristão, quem é cristão aqui? Deus não faz casamento pelo corpo. Deus faz casamento pela pessoa. Não pense que o seu corpo vai ganhar um homem bonito. E nem pense que o seu corpo vai ganhar uma mulher bonita, no caso do homem. Não. Deus vai te dar, você que ainda não é casado, Deus vai te dar a pessoa certa. E Ele não vai olhar o corpo. Amém? Está certo ou errado? Dê glória a Deus, pelo amor de Deus. Estou ficando até constrangido, vou ter que sair daqui. Eu tenho que falar, nós crentes vestimos de maneira moderada. E tudo tem a ver primeiro com o coração. A modéstia começa lá, no que está o meu coração. E não use o seu corpo para vingar os outros. Como assim, pastor? O camarada separou, diz que você é feia. Aí você vai para a internet e mostra o corpo para todo mundo, para mostrar para o camarada que agora o corpo está bonito. Por favor. Você não é desse caráter. Você é cristã.
você é cristão e você sabe que quem cura a história é Jesus Cristo. Diga comigo, a modéstia e o bom senso. Em vez de dar uma lista de regras sobre vestimenta, Paulo apela à modéstia e o bom senso das mulheres. Uma mulher ou homem cujo entendimento é baseado nos princípios das Escrituras e cujo coração é dedicado a Deus, se vestirá decentemente, é natural. Ela não vai procurar chamar atenção por meios carnais, pelo uso de roupas dispendiosas ou que mostram o corpo. O que chama atenção na vida de um homem de Deus, numa mulher, é o quanto ela é de Deus. O que chama atenção na vida de uma mulher, a respeito de um homem, é o quanto ele é de Deus. Primeiro, se é de Deus. Quando Jesus mostrou minha esposa, a mais bela de todas, que mora no meu coração, que eu estava morrendo de saudade. Todo dia agora nós estamos falando, eu te amo, de manhã, de tarde e de noite. Aleluia. Quando Deus mostrou, e eu vi que ela era muito bonita para mim. Sabe o que eu fiz depois? Já contei para a igreja. Fui lá no pastor Senivaldo. Deus me mostrou, pastor. O que o senhor me fala do testemunho da irmã fulana de tal? Aí, o que irmã? Aí eu estava saindo da oração da madrugada, e ela já estava descendo para ir para o colégio estadual, que ela estudava lá, então passar na porta da igreja, e coincidentemente ela passou, e meu coração, pum, 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 e eu disse, aquela lá, pastor. Ele disse, Zaca, ele me chamava de Zaca, você escolheu o testemunho mais lindo da igreja, a mais bonita da igreja, Zaca. Falei, não escolhi não, foi Jesus que escolheu. Qual é o testemunho dela? Não, é um dos testemunhos mais lindos da igreja. Sabe o que estava no meu coração, e o Espírito Santo está aqui para confirmar isso, porque eu não preciso de mentir? No meu coração estava, se o pastor Senivaldo dissesse que ela não tinha testemunho, eu ia dizer para Deus, não quero. Porque quando você está cheio de Deus, você não quer nada que tire Deus de você. Vou repetir. Quando você está cheio de Deus, você não quer nada que te tire de Deus. Quando você está cheio de Deus, você não quer nada que te tire de Deus. Você valoriza quem está na sua vida. E isso é graça. Amém? Então, que mais? Manso e tranquilo. Pedro fala do espírito manso e tranquilo como a base das roupas apropriadas. Paulo disse que nós todos devemos procurar viver uma vida tranquila e mansa, em 1 Timóteo 2,2. O espírito manso e tranquilo de cristãos, homens, mulheres e jovens, vai determinar o tipo de roupa que realmente agradará a Deus. Os cristãos farão diferença entre as roupas que refletem um espírito piedoso e as que sugerem carnalidade. E isso é claro, sim ou não? Tem roupa que sugere carnalidade, sim ou não? Por favor. Você está dizendo sim porque quer concordar comigo ou porque você realmente pensa assim? Certeza? Eu não quero induzir você, eu quero que você chegue às conclusões exatas e bíblicas, ok? Então, a questão, se eu estou com Deus, o comportamento é outro, é natural. Pastor, eu não estou então com Deus? Talvez, se você não está percebendo isso como verdade, talvez você realmente esteja se esfriando de Deus. Você ainda está com Deus porque está na igreja. Então é necessário tomar essa palavra e se levantar. Porque Deus não quer jogar ninguém fora e Ele não joga ninguém fora. Eu escrevi no banner lá no Facebook, Deus não exclui ninguém, nós que nos excluímos. Então Deus está falando comigo e com você, não mude suas vestes, vista moderadamente, agrade a Deus, glorifique a Deus. Então vista-se para agradar a Deus. Muitas igrejas erram por inventar regras humanas sobre roupas, mas muitas outras erram por recusar a estudar e ensinar cuidadosamente o que Deus tem feito para ajudar a cada filho de Deus pensar e vestir de uma maneira que glorifica o nome dEle.
que possamos nos vestir para Ele, começando com o próprio coração. Terceiro elemento, a gente fala em outra ocasião. Podemos continuar? Certeza? Deixa eu falar uma coisa mais. O inimigo tem vencido muitas pessoas com suas sutilezas, armadilhas sutis, coisas sutis, um pensamento sutil. De repente, começa a se pensar mais sobre aquele pensamento sutil, vai pensando, vai não sei o que, daqui um pouco a brecha se abriu. Como eu disse e vou repetir, ele não vai tirar a coroa da sua cabeça, mas ele vai querer te induzir a tirar a coroa, a deixar esse caminho, a abandonar esse caminho. E a gente começa a deixar, a gente não deixa de uma vez, a gente começa a deixar. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero conclamar a igreja a mudar a nossa maneira de viver socialmente. Em todos os aspectos, vamos ser de Deus. Quem é de Deus não briga, não levanta contenda. Quem é de Deus não tem um testemunho feio no trabalho, na escola, na família. Quem é de Deus procura viver de tal maneira que Jesus seja glorificado em tudo. Entenda uma coisa, se nós formos de Deus, nós não estamos comprando a vontade de Deus. Mas se nós formos de Deus, Deus terá toda a liberdade de nos abençoar com toda a sorte e bênção. Eu conheço lares que quando se aliançaram, Deus abriu as portas financeiras. Eu conheço famílias que quando se perdoaram, Deus abriu portas da história da família. Eu conheço pessoas que quando resolveu deixar a vida para que Deus dirigisse, e agora abriu mão de vinganças, de tantas coisas, de querer entender as coisas, essa pessoa recebeu uma nova história e foi abençoada. Nesses 30 anos que vai fazer de fé, eu acompanho as pessoas. Novo convertido, já comecei a acompanhar pessoas. Por favor, respeite esses 30 anos de ministério. O conselho que eu estou te dando é para você ter essa nova história, é para você ter essa nova vida, é para você ter de Deus a bênção que Ele tem prometido, e é necessário estar no lugar certo para receber o cumprimento das promessas do Senhor.